Dentro aí das técnicas de estudo, vamos começar com uma que é relativamente simples e muito eficiente, que é o uso de mapas mentais. O mapa mental é uma forma de gestão de informação fazendo uma interface gráfica, ou seja, na verdade, organizando a informação de maneira visual, de maneira gráfica, para que você possa tanto fixar o conteúdo enquanto você faz o mapa mental, porque aí a sua mente tem que fazer essas relações entre os conceitos, e também é muito útil depois, no momento pré-prova, assim, uns 10 dias antes da prova, em que você já estudou muita coisa, e você tem que lembrar do conteúdo. O mapa mental vai ser uma ferramenta de revisão do conteúdo que vai ser extremamente eficiente. Então são duas coisas aí, dois momentos. Um momento que você elabora o mapa mental, onde você vai levar um pouco mais de tempo, porque você tem que fazer essas relações entre conceitos, e o outro que é o momento mais rápido, que é o momento da revisão, quando você vai usar ele como uma ferramenta de revisão. Agora, como fazer um mapa mental? O próprio nome já diz, né? Um mapa mental. Você tem que fazer de acordo com o que a sua mente vai assimilando. Só que as pessoas são diferentes entre si. Elas têm diferentes estruturas neurológicas, diferentes visões de mundo, e por isso as mentes funcionam de uma maneira diferente. Ainda bem, por isso que a gente tem diversidade no mundo. Então, ao fazer um mapa mental, o processo é muito particular de cada um. Mas eu vou apontar quais são os elementos principais aí agora, para vocês, vou fazer um mapa mental aí junto com vocês, para vocês entenderem mais ou menos qual é a lógica, e depois vocês vão adaptando para a mente de vocês. Um mapa mental começa com um conceito central, que geralmente fica no centro da folha. Para a gente que está estudando para concurso, isso é muito simples, porque a gente olha nos editais e estão os itens do edital de cada matéria que vai ser cobrado. Então, aqui, como exemplo, eu peguei o item que está em primeiro lugar aí na parte de direito administrativo dos concursos públicos, que está praticamente em quase todos os concursos, que é princípios do direito administrativo. Coloquei ele no meio. Aí eu quero saber, bom, quais são os princípios do direito administrativo? Eu sei que existe uma fonte. Pesquisei lá no material, li a minha apostila, vi a videoaula. Uma das fontes são os princípios constitucionais, que estão lá no artigo 37. Então eu tiro uma flechinha e coloco uma outra caixinha ali com os princípios constitucionais. Também por meio dos estudos lá, das apostilas, livros e vídeos, eu verifiquei também que tem uma outra fonte de princípios de direito administrativo, que é a Lei 9.784, a Lei do Processo Administrativo. Existem outras fontes, tá? Mas eu vou colocar só essas duas aqui porque eu estou exemplificando como fazer um mapa mental. Né? Depois, quando a gente trabalhar mesmo com a parte de princípio administrativo lá no conteúdo, a gente termina esse mapa mental. Mas só para você entender, então, no meio está os princípios do direito administrativo, que é o centro, que é o tópico que está sendo tratado nesse mapa mental. Tem duas fontes aqui, os princípios constitucionais e a Lei 9784. Nos princípios constitucionais do artigo 37, eu tiro outras flechinhas e coloco quais são os princípios que estão ligados a esses princípios constitucionais do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Depois, eu coloco quais são os mesmos princípios, né, os princípios que estão lá na Lei 9784. Tem alguns que repetem com os princípios constitucionais, mas eu vou colocar aqui a legalidade, a finalidade, a motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e a eficiência. Eu repeti aqui por quê? Porque nas provas, a gente vai ver isso, nas provas, eles fazem a relação entre as fontes do direito administrativo e os próprios princípios. Então, às vezes eles perguntam se o princípio da legalidade está na 9784, nos princípios constitucionais ou em ambas. Então, por isso que eu repeti alguns princípios aqui. É para ficar bem fixado, porque na minha mente, para você pode ser diferente, mas na minha mente eu preciso ter essas informações para eu poder revisar isso no dia ou num período antes da prova.
Então a cara do mapa mental vai ficar mais ou menos assim. No centro fica o conceito principal que você está estudando, e aí você vai abrindo para outros subconceitos, para outras subinformações aí que vão gerar outras informações. Então vou abrindo vários níveis para eu poder visualizar, para poder ter uma representação visual da matéria. Isso vai ajudar muito a gente na hora de construir o mapa mental, ajuda muito a gente a fixar a matéria enquanto a gente está construindo, e para fazer uma revisão é ótimo, certo? Então essa que é a ideia. E como eu falei, depois tem que colocar outras coisas, mas só para exemplificar um pouquinho para vocês como isso funciona.